Neste seminário, vamos apresentar o tema platos basálticos continentais. Esses platos não são apenas formações rochosas, mas são registros de eventos magmáticos de proporções inimagináveis que moldaram a superfície da Terra e influenciaram sua história geológica. Esses eventos vulcânicos em larga escala tiveram um impacto direto na evolução tectônica, na formação das paisagens que conhecemos hoje e também na criação de recursos naturais que são essenciais para a nossa sociedade. Eles nos contam uma história sobre a dinâmica interna da Terra. Eu sou Júlio César da Silva Ezequiel de Brito. E eu sou a Naira Renata de Melo Cardoso. Nos próximos minutos vamos explorar a origem, as características, os exemplos e a importância desses impressionantes fenômenos geológicos. Um plato basáltico continental é uma área enorme relativamente plana formada por lava basáltica que saiu de longas fissuras na crosta terrestre. Diferente do que a gente imagina quando pensa em vulcões como o Monte Fuji, em formato de cone, aqui o processo é outro, são erupções fissurais. A lava, por ser muito fluida, se espalha por grandes distâncias, cobrindo áreas imensas e criando uma paisagem plana. Assim como na imagem da escarpa da província magmática do Paraná Etendeca, na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Um outro exemplo é a imagem da Capa, a Colômbia Plateal, nos Estados Unidos. Essas formações fazem parte do que chamamos de grandes províncias ígneas, ou Large Igneous Provinces, ou LIPS. São eventos de volume gigantesco de magma que transformam totalmente a paisagem, influenciam o tipo de solo e até os recursos minerais que usamos hoje. No Brasil, o exemplo mais marcante é a província ígnea do Paraná Etendeca, que é a primeira imagem e a segunda. No mapa, a gente consegue ver sua extensão marcada em roxo escuro. Ela se formou no período Cretáceo Inferior, há cerca de 134 a 132 milhões de anos, e está ligada a um dos momentos mais importantes da nossa história geológica, a abertura do Oceano Atlântico Sul. A Serra do Rio do Rastro, mostrada na primeira imagem, é parte dessa província e traz um registro impressionante deste processo. Os platos podem chegar a espessuras impressionantes, em média até 1,7 km e em alguns lugares ultrapassam 1.500 metros. Como acontece na província do Paraná Etendeca. A representação que eu coloquei no slide mostra como funciona o sistema de alimentação dessas erupções. O magma, que é menos denso que as rochas em volta, sobe do manto até a crosta. A partir daí, ele se espalha de duas formas, lateralmente, por meio das soleiras, que são intrusões paralelas às camadas da rocha, e verticalmente, através dos diques, que funcionam como canais que levam o magma até a superfície. A rocha mais comum nesses platos é o basalto toleídico. Ele tem pouca sílica e é bem fluido, por isso consegue se espalhar por grandes distâncias. Esses basaltos se dividem em dois grupos, os de baixo titânio e os de alto titânio, que dão pistas importantes sobre a origem do magma. Nas duas primeiras imagens dá para ver a variedade de texturas dessas rochas. Na primeira temos um basalto maciço, já na segunda mostra cavidades. Esse é o caso da textura vesicular, que se forma quando bolhas de gás ficam presas durante o resfriamento da lava. Quando essas cavidades acabam sendo preenchidas por minerais como quartzo ou calcita, a rocha passa a ter textura amigdaloidal, que significa literalmente em forma de amêndoa. É importante destacar que esses derrames de lava se acumulam em camadas sobrepostas, formando sequências muito espessas. Com o tempo, isso dá origem àquela paisagem em degraus, que é bem característica dos platos basálticos. A origem desses platos está ligada ao que chamamos de plumas mantélicas. A imagem à esquerda ajuda a entender. Uma pluma é como um fluxo de rocha muito quente que sobe das partes mais profundas do manto, próximo ao núcleo da Terra, em direção à superfície. Quando a parte mais larga dessa pluma atinge a base da crosta, ela provoca um grande derretimento e gera volumes imensos de magma. No caso do Paraná Etendeca, a formação está associada à pluma de Tristão da Cunha, que hoje está ligada a ilhas vulcânicas do Atlântico. Esse magma, então, subiu por fraturas que se abriram na crosta durante a fragmentação do supercontinente Gondwana. O resultado foi o extravasamento de quantidades gigantescas de lava, e tudo isso aconteceu em um intervalo muito curto para a escala do tempo geológico, apenas alguns milhões de anos. Na imagem à direita, a gente vê uma representação dessa fase inicial da ruptura de Gondwana.
Dá para perceber como o vulcanismo ocorreu ao mesmo tempo na América do Sul e na África, alimentado pela mesma pluma. Esse processo não só abriu caminho para o Atlântico Sul, como também ajudou a formar grandes bacias sedimentares no interior do Brasil, transformando completamente a geologia da região. No mundo, existem alguns exemplos muito importantes de platôs basálticos que nos mostram como eventos magmáticos são importantes globalmente. Um deles é o Thrup de Deccan, na Índia. O nome Thrup vem do sueco Thrup, que significa escada, por causa do relevo em degraus que é tão típico dessa formação. As erupções de Deccan aconteceram há cerca de 66 milhões de anos e são apontados como um dos fatores que contribuíram para a extinção dos dinossauros. Durante essas erupções, uma enorme quantidade de gases foram liberados na atmosfera, causando mudanças climáticas drásticas. Outro exemplo é o dos basaltos da Sibéria, na Rússia. Essa é a maior província ígnea conhecida no mundo, e sua formação, há 252 milhões de anos, está associada à extinção em massa do Perno Triássico, chamada de a Grande Morte, o evento de extinção mais severo da história da Terra. E por isso, temos o Paraná, o Etndenka, que originalmente ocupava cerca de 1,5 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo áreas do Brasil e da Namíbia, antes da separação dos continentes. O mapa mostra bem a extensão dessa província, reforçando como esse é um dos maiores e mais importantes eventos magmáticos da história da Terra. Os platôs basálticos são muito importantes tanto para o relevo quanto para a economia e para a ciência. Eles ajudam a moldar paisagem, formando cuestas e chapadas. Além disso, a alteração dos basaltos cria solo extremamente férteis, com a famosa terra roxa, que é essencial para a agricultura no Brasil. Essa fertilidade vem da decomposição de minerais como feldspatos e piroxênios, que liberam nutrientes, e dos óxidos de ferro, que dão aquela cor avermelhada tão característica. Esses solos sustentam culturas importantes como soja, milho, café e cana-de-açúcar. Os platôs também concentram recursos minerais valiosos. As zeólitas, formadas dentro de cavidades do basalto, são usadas em filtros catalisadores. As argilas ricas em minerais de alteração servem para a cerâmica. E, em alguns casos, as rochas fraturadas e os sedimentos entre as camadas de lava podem ser reservatórios de hidrocarbonetos, o que tornam essas regiões economicamente estratégicas. E do ponto de vista científico, estudar essas províncias nos dá pistas valiosas sobre a evolução tectônica da América do Sul e sobre a abertura do Atlântico Sul, mostrando como esses eventos ainda influenciam a formação do nosso planeta hoje. Podemos concluir que os platôs basálticos continentais são testemunhos extraordinários de eventos magmáticos de grande escala, capazes de moldar o relevo e influenciar profundamente a geologia dos continentes. Esses platôs não apenas criam paisagens únicas, como chapadas e encostas, mas também deram origem a solos extremamente férteis, como a terra roxa, resultado da alteração de basaltos ricos em minerais como feldspatos e piroxênios. Os óxidos de ferro presentes conferem a coloração avermelhada, características que sustentam importantes culturas agrícolas no Brasil, como soja, milho, café e cana-de-açúcar. Além da agricultura, essas formações concentram recursos minerais valiosos que têm relevância econômica. As zeólitas que se formam nas cavidades de basalto são amplamente utilizadas em filtros catalisadores. As argilas ricas em minerais de alteração são aplicadas na cerâmica. E em determinadas regiões, as rochas fraturadas e os sedimentos intercalados entre as camadas de lava funcionam como reservatórios naturais de hidrocarbonetos, destacando a importância estratigráfica dessas províncias.
Do ponto de vista científico, estudar os platôs basálticos nos fornece informações essenciais sobre a evolução tectônica da América do Sul, os mecanismos de fragmentação do supercontinente como o Gondwana e a abertura do Oceano Atlântico. Observando a distribuição global da maioria das províncias, fica evidente que esses eventos magmáticos estão conectados à história geológica da Terra, revelando como o processo antigo ainda influencia o presente, desde a configuração dos continentes até os recursos que utilizamos diariamente. Em resumo, compreender os platôs basálticos continentais é fundamental não apenas para a ciência, mas também para entender a íntima relação entre a geologia, a paisagem, a economia e a sociedade, além de nos mostrar como a história da Terra está intrinsecamente ligada aos desafios e oportunidades do mundo em que vivemos hoje. Para finalizar, gostaríamos de apresentar as referências bibliográficas que foram essenciais para a construção deste seminário. Elas nos permitiram aprofundar a pesquisa e a garantir a solidez das informações que apresentamos. O primeiro livro, Decifrando a Terra, de Teixeira e outros autores, serviu como uma base teórica fundamental. Utilizamos essa obra como uma excelente referência geral, que aborda de forma didática a formação das lipses e a tectônica de placas. Para o aprofundamento específico na província do Paraná, a principal fonte de artigo é Milani e Colaboradores, publicado no Boletim de Geociências da Petrobras. Esse artigo nos forneceu dados técnicos sobre a estratigrafia e o contexto geológico da região, sendo uma fonte primária de grande relevância. O artigo de Courteloup e René, The Main-Plume Debate, publicado na revista Nature, foi crucial para a nossa discussão sobre a origem dessas formações. Embora seja uma referência mais antiga, ela é um marco no debate sobre a relação entre plumas mantéricas e a formação de grandes províncias ígneas e os traps do Deccan. E por fim, utilizamos o material da CPRM, Serviço Geológico do Brasil, em especial o livro Geodiversidade do Brasil. A CPRM, por ser a principal instituição de pesquisa geológica do país, nos forneceu dados e mapas oficiais que ajudaram a contextualizar a geologia do Brasil. E assim, esses foram os pilares da nossa pesquisa. Agradecemos pela sua atenção.